Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, graça e paz, glória a Deus. Graça e paz a vocês aqui na igreja, no Ministério Graça e Apostolado em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora em rede mundial, nem nacional nem internacional, mundial. A internet é uma rede mundial. Eu tenho ovelhas que me assistem, me acompanham nos Estados Unidos, na Argentina, no México, em Portugal, na Angola. Então, glória a Deus, graça e paz a vocês na internet, em alguma cidade, em algum estado ou algum país. Saudação a todos os pastores em graça, todas as ovelhas que estão recebendo a graça e o apostolado em todo lugar da face da terra, onde Deus, segundo o seu poder, graça e vontade, tem feito chegar essa minha voz, essa palavra da graça de Deus. Vamos orar um pouquinho para que a palavra seja revelada. É preciso fazer essa oração sempre para nos submetermos a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu rogo a Ti, eu Te peço, ó Pai, que revele a Tua palavra aos que vão me assistir nesse momento, aos que vão me ouvir, acompanhar nas suas Bíblias e receber a Tua palavra. Eu peço não por mim, eu peço por eles. Como Jó, eu oro pelos meus amigos, para que eles recebam o mesmo entendimento que o Senhor nos tem dado, da Tua graça que há em Cristo Jesus. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, porque Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos e pensamos. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos Teus planos pode ser impedido. Receba a honra e a glória, e eu Te louvarei por cada ovelha que receber o entendimento da Tua graça em Cristo Jesus. Revela a Tua palavra e eu Te louvarei para todo sempre. Mais um motivo eu terei de Te louvar e Te reconhecer em minha vida, porque eu sei que o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre. Digam todos amém? Amém. E uma salva de palmas ao Senhor. André, um pouquinho de graça. Abba, Pai. Apostolado novo, dia 17 de janeiro de 2016. O ano de dar fruto para Deus. Quem recebe essa palavra? Levante a mão direita e diga: eu estou morto para a lei, para dar fruto para Deus. Amém? É a palavra profética de 2016. Essa é a palavra. Diga mais uma vez: estou morto para a lei, para dar fruto para Deus. Amém. O apostolado de hoje tem por tema circuncisão ou incircuncisão. Em outras palavras, praticar o sinal na carne, porque circuncisão é sinal na carne, é um sinal na carne, é uma evidência na carne, que não serve para nada. Jesus falou que a carne para nada presta. O Espírito é o que vivifica, a carne não serve para nada. O tema circuncisão ou incircuncisão, em outras palavras, fazer o sinal na carne ou incircuncisão, ou não fazer o sinal na carne. Por exemplo, um sinal na carne, batismo em águas. Os evangélicos tradicionais, eles creem, a teologia tradicional crê que a pessoa só está de fato salva quando ela se batiza nas águas. Aí entra o assunto se é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se é em nome de Jesus.
o assunto não é esse. Visto que o nome de Jesus é poderoso, pois Filipenses 2 é o nome que foi e é e está dado acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Então, se o nome de Jesus é poderoso, e é mesmo, para que a água? Certo? Porque quando se ora por um enfermo, quando se ora por um doente, ora-se em nome de Jesus. E a doença sai, a enfermidade sai, e a cura chega. Porque orou pelo poder do nome de Jesus. Ora, então também poderia dizer, você é salvo pela graça, em nome de Jesus. E não usaria água. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o sinal na carne, nesta nova aliança, já não tem mais nenhum valor diante de Deus. Por isso que Paulo disse, ou melhor, por isso que está escrito em Efésios 2:8, desculpa, que é pela graça que sois salvos. Como? Por meio do batismo em águas? Não. Por meio da unção com óleo? Não. Por meio do jejum? Não. Por meio do sacrifício? Não. Por meio das obras? Não. O que está escrito em Efésios 2:8? Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Ou seja, acreditando que você é salvo, você é salvo. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto, ou seja, o ser salvo, isso não vem de vós. É um dom de Deus. Entendendo isso, que a salvação é um dom de Deus, ou melhor, segundo a sua graça, o tema da mensagem: circuncisão ou incircuncisão? Fazer o sinal na carne, é preciso o sinal na carne, seja ele qual for. O batismo em águas, a unção com óleo, em nome de Jesus. O poder está no óleo? Não, está em quem? No nome de Jesus. Então não precisa do óleo. Quem está entendendo? Por quê? Se o poder está no nome de Jesus, para que a água? Se o poder está no nome de Jesus, para que o óleo? Dá um sinal quem está entendendo. Daí o tema: circuncisão, que é um sinal na carne. Um sinal. Olha, agora que você aceitou Jesus, agora que você está vindo para a igreja, agora que você se converteu, saiu do mundo, vamos fazer um sinal na sua carne. O batismo? Não. Nessa igreja vai ser diferente. Como vai ser? Igual em vaca, igual em cavalo. Deixa o ferro no braseiro vivo umas 2 horas, e quando o crente chegar aqui, eu pego e vou marcar a carne dele em nome de Jesus. Quem quer essa marca, levanta a mão aí, que domingo eu já faço. Quer ser marcado com ferro no fogo vivo? Precisa disso? E se não precisa de um ferro no fogo para marcar a sua carne, precisa da água para marcar a sua carne? Esse que é o entendimento da graça de Deus que há em Cristo. Ora, se somos salvos pela graça de Deus, como diz Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelas obras, senão a graça não é graça. Espera aí, nós somos salvos pela graça ou não somos? Somos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia, em Efésios 2:8, que a salvação é pela graça. Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu. Ah, então a salvação é pela graça? É, pela graça. Então não precisa de outras coisas. Senão, Romanos 11:6, senão a graça não é graça. Pois é pela graça que sois salvos. É salvo? É salvo mais. Então a graça não é graça. Pela graça sois salvos. É salvo? Não, é salvo, mas está faltando. Então a graça não é graça? Quem está entendendo? Gálatas capítulo 5, vamos começar o apostolado. Circuncisão ou incircuncisão? Ou seja,
fazer um sinal na carne? Não, pastor, porque quando eu me batizo, aí as pessoas creem que eu sou salvo mesmo de verdade. Então só pela palavra de Deus a pessoa não acredita. É possível que esse batismo seja uma mentira. Não pode ser? É possível que esse batismo possa ser uma farsa. Quem faria isso? Um ator de televisão, de novela, de filme. Um ator faz facilmente. Um ator pode se passar por pastor. Um ator pode se passar por uma ovelha que vai se batizar. E ele vai lá no batistério ou no rio e batiza. Mas vai usar o nome de Jesus? Usa. Use o nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A questão é o seguinte: o batismo nas águas é para as pessoas crer que agora você é salvo? Então está errado. Porque não é agora que você é salvo. Você já nasceu salvo. Porque você nasceu depois da morte de Jesus. Quando você nasceu, ele já tinha morrido pelos seus pecados e ressuscitado para a tua justificação. Logo você está sem pecado e justificado. Aonde entra o batismo nas águas? Não, porque João Batista, que era antes de Cristo na cruz. Traduzindo, o sinal na carne, seja ele qual for, batismo em águas, unção com óleo, marcar o crente com ferro, igual marca uma vaca, um cavalo. O sinal na carne, seja ele qual for, em graça é desnecessário. Então pode fazer? Pode. Mas no raciocínio, para quem vive e está em Cristo, está errado. A circuncisão, o que o Espírito Santo está falando, a circuncisão na nova aliança, no novo pacto, ela é desnecessária, porque a salvação é pela graça. Quem está entendendo? Salvação é pela graça. Mas Marcos 16 diz, quem crer for batizado. Marcos 16, eu já ensinei isso. Marcos 16 é o evangelho da circuncisão. Olha lá, tá vendo a circuncisão? É o evangelho que cria que só é salvo quem se batizar. Paralelamente ao evangelho da circuncisão, Deus revelou a Paulo o evangelho da incircuncisão. Que não precisa circuncidar. Por quê? Porque já fomos circuncidados. Então cadê a marca? Não. A circuncisão em Cristo, espiritual, que não se vê com os olhos. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 5,7, andamos por fé e não por vista. Posso falar uma boa nova? Eu não preciso ver nada. Eu nunca vi Deus e creio em Deus. Eu nunca vi Jesus e creio em Jesus. Por que para crer que você é salvo, eu tenho que ver sua carne molhando na água? Por que para crer que você está curado, está liberto, eu preciso ver um pouquinho de óleo na sua testa, no seu braço, em algum lugar? Por que eu preciso ver? Se eu creio em Deus mesmo sem ver. Então a pergunta é essa: circuncisão, vamos fazer um sinal na carne dele, ou incircuncisão, ou não precisa fazer sinal na carne dele? Gálatas 5, verso 6. Veja na sua Bíblia. Gálatas 5, verso 6. É um texto que o Espírito Santo está falando sempre aqui no MGA. Alguém tem percebido isso? Quase toda reunião eu estou lendo Gálatas 5, 6. É um mover de Deus isso, hein? Diga bem forte, Gálatas 5, 6. Olha o que diz a Bíblia, olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz Paulo. 3 argumentos, a Bíblia, palavra de Deus, Paulo. Gálatas 5, 6. Pois em Cristo Jesus, a doutrina para a nova aliança, para o novo pacto, ela sempre parte e partirá do fundamento em Cristo Jesus. Ponto. É Coríntios 3,10, Paulo falou, segundo a graça que me foi dada, pus eu o fundamento. Está claro para você aí? Qual que é o fundamento que Paulo pôs? Jesus Cristo. E olha o que ele está dizendo, Gálatas 5,6. Pois em Cristo Jesus,
Ele não está dizendo, pois através do batismo em águas, pois através do jejum, pois através da oração, pois através da subida no monte, não. Pois em Cristo Jesus, Gálatas 5,6, nem a circuncisão, que era fazer um sinal na carne. Você quer saber da verdade? A circuncisão tradicional judaica, segundo a lei, era cortar o prepúcio do menino, da criança, ao 8º dia. Aquela pele. Então, pegava e cortava. Para quê? Como sinal que ele era judeu, fazia parte do povo de Deus. O gentil não fazia isso. O gentil, o menino nascia e já ia jogar bola. O judeu não, o judeu tinha que cortar. Circuncidar, cortar. Que era um sinal de que ele era judeu. Esse não, ele é gentil, então gentil não está debaixo da lei, gentil não segue as leis de Deus, está sem Deus no mundo, gentil não faz essas coisas. Está entendendo? Mas o judeu fazia. Logo, a circuncisão, traduzindo, trocando em miúdo, era um, diga, sinal na carne. Sinal na carne. Como a tatuagem hoje é um sinal na carne. Se é preciso a circuncisão hoje, eu poderia também falar assim, ó, só é salvo quem tem uma tatuagem. Não, pastor, eu não gosto de tatuagem. Então, amém. Então você não é salvo. Não, pastor, mas eu quero entrar no céu, eu quero ir pro... Então tem que fazer a tatuagem. Só que ao invés dos evangélicos falar que tem que fazer uma tatuagem, eles falam que tem que se batizar. Ah, pastor, João Batista batizava, é? E se ele fizesse tatuagem lá em Mateus 3? Vamos mudar a Bíblia? Só para você pensar. Mateus 3,6. Confessando os seus pecados, eram batizados. Ah, não, tem que mudar, esqueci. Mateus 3,6. Confessando os seus pecados, eram tatuados no braço por João Batista, aqueles que chegaram. Mateus 3,6. Vamos mudar mais um texto? Mateus 3,11. João tatuador. Ah, não, é João Batista. Teria que mudar também. Batista não é sobrenome. Batista é porque ele batizava. Então, João Batista, João o batizador. Mas mudou, João o tatuador. Então, o texto ficaria assim, Mateus 3,11. Disse João o tatuador, eu vos tatuo com tinta. Mas após mim vem um que vos tatuará com o Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Eu marco a sua carne, mas Jesus vai marcar o seu espírito. A verdadeira circuncisão é no espírito. Gálatas 5,6. Pois em Cristo Jesus... Coloca o dedo no verso 6 para acompanhar a leitura. Gálatas 5,6. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Traduzindo, olhem para mim. Em Cristo Jesus, marcar o corpo, fazer um sinal no corpo, ou não fazer um sinal, diante de Deus, isso não tem nenhum valor. Circuncisão era um sinal no prepúcio. E você vê como que a lei era falha, hein? Você vê como que a lei era, Hebreus 7, mandamento carnal. Olha como que a lei era. Você quer ver eu mostrar uma falha na lei? A circuncisão era uma doutrina judaica da lei de Moisés. Só que essa lei era só para os homens. A mulher vai cortar o quê? Só se cortasse a orelha dela, né? Vamos arrancar uma orelha da mulher judia, como um sinal que ela é uma mulher de Deus, que ela serve a Deus, anda nos caminhos de Deus. Então, o homem a gente corta o prepúcio, mulher não tem prepúcio, vamos cortar a orelha dela. Quem está entendendo? Eu estou te mostrando uma falha na lei. Por isso que Paulo disse que nós estamos debaixo de um ministério superior, que tem superior aliança, que está firmada em melhores promessas, a graça.
Diga: a graça é um ministério superior, firmado em melhores promessas. Para você aplaudir. A lei mandava o homem cortar o prepúcio, circuncidar. Como a mulher não tinha, então a mulher não circuncidava. E a graça? Como faz agora na graça, hein? A lei, o homem cortou o prepúcio, tá, e a mulher não. E a graça, como que é? A graça é Gálatas 3, né? Gálatas 3, 28. Não há macho nem fêmea, todos sois um em Cristo Jesus diante de Deus. Não é superior a aliança? Então diga comigo: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Diga: marcar a carne ou não marcar a carne, isso não tem nenhum valor. Traduzindo, eu batizei, eu não batizei. Isso diante de Deus não tem nenhum valor. Então não se glorie em batizar, hein? Amém? Nunca se gloria diante de quem não se batizou, hein? Eu sou batizado, por isso eu o quê? Eu tenho o Espírito Santo. Não, pera um pouquinho. Você tem o Espírito Santo porque você batizou? Eu sou batizado, então eu sou. Você é o quê? Você é uma pessoa que não conhece a graça. Só se foi isso. Por isso que Paulo disse: não se glorie. Glorie-se em Cristo. Porque em Cristo você é salvo. Em Cristo você foi perdoado. Em Cristo você foi justificado. Em Cristo você foi santificado. Em Cristo você foi aperfeiçoado. Em Cristo você tem a vida eterna. Se glorie em Cristo, nunca na sua carne, nem nas suas obras. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Para terminar, Gálatas 5:6. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa diante de Deus, quer saber a verdade? No Espírito, o que importa é a fé que opera pelo amor. Por que a circuncisão e a incircuncisão diante de Deus não tem valor algum? Por quê? Porque a circuncisão e a incircuncisão é uma forma de doutrina. O que diz Efésios 2:8? Pois é pela doutrina que sois salvos. É isso? É pela graça. Por que a circuncisão diante de Deus não tem nenhum valor? Quem circuncidou e nem quem incircuncidou. Ou seja, quem não circuncidou. Ninguém pode se gloriar. Eu me circuncidei. Eu não, eu nunca. Paulo disse: nenhum dos dois pode se gloriar. Isso não tem nenhum valor. Digam bem forte: porque a salvação é pela graça. Por isso que Paulo diz que não tem nenhum valor. O que importa é a fé que opera pelo amor. Vamos ler mais um texto? Colossenses capítulo 3, por favor. O tema de hoje: circuncisão ou incircuncisão? Ou seja, marcar a sua carne, vamos fazer um sinal nela, cortar a orelha? Não, aí dói. Então vamos batizar nas águas, aí não dói. E os evangélicos tradicionais, eles usam um argumento seguinte, não é bíblico isso, hein? Ou seja, não está na Bíblia, mas vocês devem ter ouvido essa frase. Os evangélicos tradicionais, eles dizem assim: o batismo é um sinal público. Quem já ouviu essa frase? Ouviu? É um sinal público de que agora a pessoa é de Jesus. Já ouviu essa frase? Eu não vou falar que é heresia. Já falei. Mas essa frase não é bíblica. Sinal público? Tá bom. Colossenses 2,15. Não precisa abrir não, só ouve. Qual foi o sinal público de que Jesus despojou de fato e de verdade os principados e potestades? Não, está escrito. Então, tá bom. Está escrito. Pela graça, sois salvos. Está claro ou não está claro? Não existe sinal público, coisa nenhuma, abençoado.
Você foi comprado pelo sangue de Jesus e isso é fato consumado. 1 Coríntios 6,19. Fosse comprados por bom preço. Qual é o sinal disso aí? Não, o sinal que eu fui comprado é se eu batizar. E quem não batizou não tem esse sinal? Então ele não foi comprado. Então ele não foi ainda. Está quase sendo comprado. Se ele... Está vendo, abençoado? Ou você crê como está escrito, e aí a tradição religiosa vai ter que ser tirada da sua vida. Ou então você vai ter que reformular o seu raciocínio espiritual. Porque o problema hoje da teologia tradicional é que ela está equivocada a respeito de Cristo. Letra A, ou não sabem. Letra B, ou vivem sabendo, mas como se não soubesse. E aí seria uma hipocrisia. Por quê? Eu não acredito, porque não tem lógica e nem é racional. Eu não acredito que um homem, uma mulher, que conhece a Bíblia, que estudou a Bíblia, que fez a tal teologia e estudou a Bíblia de capa a capa, não sabe que a salvação é pela graça e não por batismo em águas. Um dia eu perguntei para um pastor batista: pastor, o batismo salva? Ele, não, o batismo não salva. Aí eu peguei ele pela perna. Então por que você faz batismo? Ele não esperava que eu ia falar isso. Ele pensou que eu ia parar a conversa ali. O batismo salva? Ele disse, ele só tinha que falar isso, porque ele conhece a Bíblia. Efésios 2:8. Ele disse, não salva. Eu falei, então por que você faz batismo? Aí ele, para ser membro da igreja. Foi o que ele conseguiu arrumar para aquela hora. Então, não é a igreja de Cristo, é a igreja batista. Aí vem a igreja Assembleia, aí vem a igreja presbiteriana, aí vem a igreja metodista, aí vem a igreja católica, aí vem a igreja pentecostal, aí vem a igreja, um monte de igreja. A igreja de Cristo não é assim. Para ser salvo a pessoa tem que fazer algo? Não, a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo, a salvação foi dada pela graça de Deus, para quem é ovelha. Quem é ovelha crê em Jesus. Quem crê em Jesus confessa Jesus como seu Senhor. Filipenses 2, confessa. Então se está confessando Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12:3, ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então se está confessando que Jesus é o Senhor, quer dizer que já tem o Espírito Santo. Se já tem o Espírito Santo, então já é salvo. Se já é salvo, está salvo. Essa é a igreja de Cristo. Se já é salvo, está salvo. Não, é salvo. Mas se ele... Não tem se ele, irmão. Efésios 1, Cristo é o cabeça da igreja. Quem pode falar amém? Cristo é o cabeça, quer dizer, ele é o responsável. Hebreus 5:9, Cristo é o autor da eterna salvação. Ele é o autor, ele é o responsável. A salvação não é porque a pessoa fez alguma coisa. A salvação é porque Jesus fez alguma coisa. Deu a sua vida na cruz para que fôssemos salvos. Tudo bem, eu entendo e posso até respeitar que a igreja A, B, C, D, E, F, G, H faz o batismo. Eu até entendo vocês e respeito. Mas que está errado, está errado. Só se vocês fazerem o batismo e ficar quietinho, tudo bem. Agora, se falar que só é salvo se batizar, aí eu sou obrigado a falar, isso é uma heresia. E fica ruim se você conhece a Bíblia. Fica pior se você fez teologia. Você conheceu, você leu, você estudou. Fica pior você falar que agora você está salvo, se você sabe que a salvação é pela graça de Deus, para aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando. Por isso o tema, circuncisão ou incircuncisão. Paulo falou, quer saber da verdade? Isso não tem valor nenhum diante de Deus. O que importa é a fé que opera pelo amor. É o que eu tenho falado da mensagem. Religião é uma desreligião. A pessoa cumpre a circuncisão à risca, mas não ama. Então a circuncisão não está tendo nenhum valor. Gálatas 5:6. O que importa é a fé que opera pelo amor. Vamos ver Colossenses 3. Abre aí, por favor.
Quem já achou, diga amém. Colossenses 3, verso 11. Colossenses 3, 11. Colossenses 3, 11. Paulo falou, aqui aonde, hein? Diga, na graça. Ou seja, debaixo desse novo pacto, desta nova aliança. Colossenses 3, 11. Aqui não há grego, não há do verbo haver, existir. Aqui não há grego nem judeu, não há circuncisão nem incircuncisão. Paulo está dizendo, não vem se gloriar aqui não, hein? Eu sou grego, eu sou judeu, eu não sou, eu circuncidei, você não. Paulo falou, aqui não tem essas coisas. Paulo está dizendo, na graça não tem, em Cristo não tem essas coisas. Colossenses 3,11. Aqui não há grego nem judeu, não há circuncisão nem incircuncisão. Não há bárbaro nem cita, nem servo e nem livre. Quer saber da verdade? Aqui Cristo é tudo em todos. 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 Ou não basta ainda? Está faltando alguma coisa? Abba, Pai. Será que está faltando alguma coisa? Cristo. Alô, o que quer dizer Cristo, hein? Não é Jesus. Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Não vou falar sobre isso, não vou mudar meu assunto. Mas o que quer dizer Cristo? Aqui Cristo é tudo em todo. O que quer dizer Cristo nesse sentido aqui? Cristo, tudo já está consumado. Aqui, tudo já está consumado. É isso que ele está dizendo. Aqui, Cristo é tudo em todos. Ou seja, aqui, tudo já está consumado e quem é da salvação já está salvo. Cristo é tudo em todos. O que tinha que fazer já foi feito. Já está salvo. Já está livre, já está abençoado, já está justificado, já está santificado. Cristo é tudo em todos. Está faltando alguma coisa? Por quê? De novo o Espírito Santo manda perguntar, por que Deus não está preocupado agora nessa nova aliança? Porque na velha aliança tinha circuncisão, lá tinha diferença. A circuncisão era uma doutrina da lei para os judeus. Como os gentios não estavam debaixo da lei e nem viveu dessa lei, porque a lei não era para o gentio, só para o judeu, então o gentio não circuncidava. Então tinha uma diferença. Alô? Tinha uma diferença. Na lei tinha uma diferença. Circuncisos para cá e incircuncisos para lá. Paulo disse, agora não estamos debaixo da lei? Agora não é mais assim, hein? Aqui Cristo é tudo em todos. Aqui não tem esse negócio de judeu para cá, gentil para lá não, hein? Quem está entendendo? Na graça, aqui quer dizer, na graça, nesse novo pacto, nessa nova aliança, Cristo é o tudo em todos. Cristo está em mim, está em você também, está nele. Ah, ele circuncidou, está nele também. Ele nunca circuncidou, Cristo também está nele. Cristo é tudo em todos. Salvação é pela graça de Deus. Então por que Deus, na graça, nesse novo pacto, nessa nova aliança, por que Deus não está mais preocupado com circuncisão, marcar a carne, ou incircuncisão, não marcar mais a carne? Por que Ele não está mais preocupado com isso aí? Porque não é isso que salva. Dá um sinal, quem entendeu? A circuncisão é uma forma de doutrina. É uma forma de crer. Eu creio que se você cortar... É uma forma de crer, é uma doutrina. E a incircuncisão? São pessoas que nem conhecem a doutrina, não sabem de nada. Ele não conhece, ele nunca leu, não foi ensinado. Ele é um incircunciso. Ele não tem essa consciência. Ele nasce, cresce e morre e não está sabendo de nada. Ele é um incircunciso. Então Deus está dizendo, olha, vê se vocês entendem. Quem circuncidou e aquele que não circuncidou, para mim agora não importa mais. Só importa a fé que opera pelo amor. Só quem está entendendo. Colossenses 3,11. Aqui, vou mudar de assunto. Aqui
não há grego, não há judeu, não há pentecostal, não há quem está debaixo da lei, não há quem está em graça. Aqui não tem mais essas coisas. Diga bem forte, hein? Cristo é tudo em todos. Diga isso. Mas após chegar uma pessoa aqui que você nunca viu ela na vida, você não vai batizar ela? Eu não. Porque se ela é uma ovelha, ela já foi batizada em Cristo. E se foi batizada em Cristo, já é salva pela graça. Aposto que você não vai ungir com ela para o demônio não entrar? Nem para entrar, nem para sair. Porque se é ovelha, o demônio nem entra, nem sai. Porque não tem. Alô? 2 Coríntios 4. Temos um tesouro dentro de vaso de barro. Eu vou te falar algo muito maravilhoso para você. Uma boa nova. Isso é evangelho. É impossível você ter um demônio dentro do seu corpo. Por quê? Porque o espaço aí, o único espaço que tinha, já está ocupado pelo Espírito Santo. Nem que você quiser, não tem como. Porque você foi comprado por bom preço. Selado com o Espírito Santo. Ele habita em você. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem comunhão a luz e as trevas. Não tem como um demônio entrar no seu corpo. Dentro do seu corpo está o Espírito de Deus. Nem que você quiser, não tem como entrar. É verdade que você pode viver de doutrinas erradas. Entendeu o que eu estou falando? Porque a doutrina, ela é para a cabeça. A doutrina é para a alma. E a salvação para o espírito. Muitos filhos de Deus estão vivendo uma doutrina errada. Acende vela, mata galinha, mata bode, oferece para o diabo, que já foi aniquilado. Né? Quem está entendendo? A realidade é essa. Vamos ler mais um texto. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Depois de Romanos. Circuncisão ou incircuncisão? Fazer o sinal na carne ou não precisa mais fazer porque nós estamos debaixo da graça? É isso que Deus está falando. Que não precisa fazer. E os que fizeram? Não importa. O que importa é só a fé que opera pelo amor. Você circuncidou? Você batizou? Você ungiu com óleo? Você fez jejum? Você subiu no monte? Eu nunca subi e agora? Não, você é salvo igual a ele. Você tem o Espírito Santo igual a ele. Você não é menos que ele. Você não é inferior a ele. Você que cumpriu a lei e a risca. Aquele que nunca, ele é salvo igual a você. A esse entendimento, Paulo chama de ministério da reconciliação. Isto é, 2 Coríntios 5,18, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Você fez jejum? Já fez? Quantas vezes? Há muitos anos você faz? Você se batizou? Já se batizou várias vezes? Tem cumprido o ritual certinho, Santa Ceia, Páscoa Juntar, tudo bonitinho? Tem cumprido? Tem? Legal. Aquele que nunca fez isso é salvo igual a você. Há muitos anos que você faz jejum? Muitas e muitas horas? Aquele que nunca fez isso é salvo igual você, em Cristo Jesus, segundo a graça de Deus. Vai para o mesmo lugar que você. Você vai para o céu, ele também vai. Que é isso? Eu estou aqui em jejum faz 35 anos. Você nem imagina como que eu tenho sofrido então. Aquele que nunca fez nada é salvo igualzinho você. Digam bem forte, essa é a graça de Deus. Agora Deus não tem culpa que você viveu de um modo errado, não? Porque não precisava disso. 1 Coríntios capítulo 7, quem já achou, diga amém. 1 Coríntios 7, verso 19. 1 Coríntios 7, verso 19. Coloca o dedo no verso 19. 1 Coríntios 7, verso 19. Paulo falou, a circuncisão, porque o assunto hoje é esse. Circuncisão ou incircuncisão? Batiza ou não batiza? Jejua ou não jejua? Cumpre a lei ou não cumpre a lei? Unge com óleo ou não unge? O Tiago ungia com óleo. E Paulo já não ungia. João Batista batizava. 1 Coríntios 1, Paulo falou, eu não fui enviado para batizar. João Batista batizava, mas eu não. Para não anular a cruz de Cristo. Batiza ou não batiza? Jejua ou não jejua?
Sobe no monte ou não sobe no monte? Unge com óleo ou não unge com óleo? Faz a Páscoa judaica que o sistema chama de Santa Ceia ou não precisa mais fazer? Para salvação, não. Você quer fazer, você pode fazer porque você gosta de comer pão puma com suco maguari de uva. Você pode fazer para tomar o dia inteiro. Mas isso você não vai ser nem mais salvo e nem menos salvo quem nunca fez. Você sempre fez, você não é mais salvo do que aquele que nunca fez. Você se batizou nas águas, você não é mais salvo do que aquele que nunca se batizou. Você fez muito jejum, você não é mais salvo do que aquele que nunca jejuou. Quem recebe a graça de Deus? É essa que é a graça de Deus. Diga bem forte: Cristo é tudo em todos. Primeiro Coríntios 7,19. A circuncisão nada é. Vixe, sabe quem está falando isso? Um ex-doutor da lei, um ex-sacerdote da lei, um ex-fariseu, que circuncidava e foi circuncidado. Filipenses 3, ele disse: eu fui circuncidado no 8º dia. Paulo falou: eu sou hebreu, filho de hebreu, segundo a lei, fariseu. Blá, blá. Ele contou o currículo dele. Ele foi circuncidado, Paulo. Agora imagina uma pessoa que nasceu na tradição, foi circuncidado, fazia circuncisão. Aí ele vem agora, recebeu a graça. Aí Coríntios 7,19. A circuncisão nada é. Por isso que os caras batiam nele, né? Quem que batia em Paulo? O judeu. Você está louco, seu herege? Seu pai foi circuncidado. Seu pai circuncidou você. Você foi circuncidado. E você fez muitas circuncisões. Que conversa é essa que a circuncisão agora nada é, não vale mais nada? Que conversa que é essa? Borracha nele. Entendeu por que ele apanhava dos judeus? Coríntios 7,19. A circuncisão nada é. E a incircuncisão nada é. Ué. Gálatas 5,6. Pois em Cristo Jesus nem há circuncisão, nem há incircuncisão, tem valor algum. A mesma palavra para outros povos. Coríntios 7,19. A circuncisão nada é. Batizou? Valeu para nada. A incircuncisão, você não batizou? Também não muda nada. Você batizou, não muda. Você não batizou, não muda. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus para quem é ovelha. Tem ovelha aqui? Então, se você é ovelha batizada, você já era salvo. Se você é ovelha que nunca batizou, não batizou ainda, não precisa, porque a salvação é pela graça de Deus. Coríntios 7,19. A circuncisão nada é, a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Aí, apóstolo, agora você caiu em contradição. Está vendo? Está vendo? Circuncisão, nada é. Incircuncisão, também nada é. Mas Paulo disse que tem que observar os mandamentos de Deus. Então vou te mostrar os mandamentos de Deus. Vale lembrar que Paulo disse que são mandamentos de Deus, não mandamentos de Moisés. Como é que Paulo escreve Romanos 6,14, dizendo que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, e agora fala sobre mandamentos? Mas vale te lembrar que Coríntios 7,19 diz mandamentos de Deus, não mandamentos de Moisés. Diga bem forte: me mostra os mandamentos de Deus. Diga isso. Para que eu os cumpra. Então vem comigo, deixa aberto o Coríntios 7. Olha os mandamentos de Deus aqui, ó. Marcos capítulo 12. Aqui os mandamentos de Deus. Deixa o Coríntios aberto, hein? Marcos 12, está aqui. Você tem que observar os mandamentos de Deus. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Se você é judeu, tem que cumprir. Se você não é judeu, é gentil, tem que cumprir também. Diga: nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Diga isso. Diga mais forte: nós temos que cumprir os mandamentos de Deus. Diga: os judeus têm que cumprir os mandamentos de Deus. Diga: os gentios têm que cumprir os mandamentos de Deus. Digam: todos os povos têm que cumprir os mandamentos de Deus. Diga isso. Bem forte. Quais são os mandamentos de Deus?
Marcos 12, versículo 29. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: o principal de todos os mandamentos. Marcos 12, 29. O principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora vem os mandamentos de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Segundo mandamento de Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Você não pode nunca trocar esses dois mandamentos por batismo em água. Você não pode nunca trocar os mandamentos de Deus pelo mandamento de Moisés, que seria guardar o sábado. Você não pode nunca trocar os mandamentos de Deus pelos mandamentos de Moisés, que seria fazer jejum, não comer carne de porco. Você não pode nunca trocar. O mandamento de Moisés acabou, terminou. O fim da lei é Cristo. O mandamento de Moisés acabou. O mandamento de Deus permanece para sempre. Para judeu, para gentil, para homem, para mulher, para todos os povos. Deve amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todas as tuas forças. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão os mandamentos de Deus. Não há mandamento maior que esse. Se você é de Deus, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Se você é ovelha, você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Você tem que amar a Deus. Não adianta você guardar a lei de Moisés se você não ama a Deus. Não adianta você guardar a lei de Moisés se você não ama o teu próximo. Dá um sinal. Por isso que Paulo diz para não se gloriar. Eu me batizei, mas você não está amando o próximo. Eu nunca faltei numa santa ceia. Mas você não ama o próximo. O próximo está morrendo do seu lado e você finge que não está vendo. Está valendo o que tomar a santa ceia? Está valendo o que o seu batismo? Está valendo o que se você não ama o próximo? Se você só cumpre uma religião, só cumpre uma tradição, mas não ama a Deus e nem ao próximo, está valendo o quê? Por isso que Paulo diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não está valendo para nada. Só uma coisa vale, a fé que opera pelo amor. Estou terminando. Colossenses capítulo 2, vamos lá. Circuncisão ou incircuncisão? Você é batizado? Está cheio de ovelhas aqui que não foi batizado. Ô Reinaldo, por favor, vem aqui, vamos fazer ao vivo. Por favor, não dá mais que um minuto. Ah, minha filha também está aqui. Vem o Reinaldo, para não falar que é filho do pastor. Vem aqui, por favor. Reinaldo é um obreiro do ministério há muitos anos. Por favor, graça e paz. Graça e paz, por favor. Esse diálogo não vai demorar mais que um minuto. Você foi batizado na igreja católica de criança? Não. Não foi? Não fui. Na igreja católica não? Não. Você foi batizado na igreja evangélica? Também não. Você foi batizado alguma vez? Não, nunca fui. Nem na católica, nem na evangélica? Nem na católica, nem na evangélica. E você é salvo? Sou salvo pela graça. Você tem certeza disso? Tenho certeza. Mesmo sem se batizar? Mesmo sem se batizar. Nem na católica, nem na evangélica? Nem na católica, nem na evangélica. E filho de pastor. E não fui batizado. Nem na católica, nem na evangélica? Nem na católica, nem na evangélica. Mas você nunca fez nenhumzinho, só um pouquinho só? Nenhum, nada. E não vou fazer. E você é salvo? Salvo pela graça. Você tem o Espírito Santo? Tem Espírito Santo. Levanta a mão aqui, quem já foi batizado alguma vez? E você é salvo? Dá um sinal se é salvo. E você foi batizado? Não, nenhum. Então levanta a mão se você é salvo. E quem batizou, levanta a mão também. Olha lá, ó. Vocês batizaram e é salvo. Ele nunca batizou e é salvo. Por quê? Em Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão não tem valor nenhum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Porque pela graça somos salvos. Agora, olha aqui. Essa briga eu compro ao vivo. Dia 17 de janeiro de 2016.
Essa briga eu compro ao vivo. Eu desafio qualquer ser humano na face da terra me provar que esse homem aqui não é salvo. Que ele não tem o Espírito Santo. Eu desafio qualquer ser humano, vem aqui pertinho. Eu desafio qualquer ser humano na terra, religioso, evangélico, protestante, macumbeiro, o Papa, o anjo Gabriel, o Miguel. Eu desafio qualquer ser humano na terra me provar que esse homem aqui não é salvo. Que ele não tem a salvação e que ele não tem o Espírito Santo. Está lançado o desafio. Eu quero que me prova que esse homem que nunca se batizou, nem na igreja católica e nem na evangélica, eu quero que alguém me prova, tem que provar, por A mais B, que eu sou uma pessoa racional. Tem que provar que ele não tem o Espírito Santo, que ele não é salvo. Porque eu conheço as obras dele, eu conheço os frutos dele. Jesus disse em Mateus 7, pelo fruto conhecereis. Eu conheço o fruto dele. Ele não cumpriu a circuncisão. Ele não batizou. E é filho de pastor da lei. Está lançado o desafio. Eu quero que alguém me prova que ele não é salvo. E que ele não tem o Espírito Santo. Está lançado o desafio. Graça e paz, meu irmão. Eu te recebo como irmão em Cristo, salvo pela graça de Deus. Vai com os anjos. É só provar. Está lançado o desafio, é só provar. Está lançado o desafio, só provar. Prova por A mais B que ele não é salvo, que ele não tem a salvação, que ele não tem a vida eterna e que ele não tem o Espírito Santo de Deus. É só me provar que eu aceito. Não aceito conversa fiada. Mas se provar racionalmente, eu vou aceitar. Só que tem que provar. Mais um texto. Colossenses 2, estou terminando já, tá? Mais 3 minutinhos. Colossenses 2, quem já achou, diga amém. Colossenses 2, verso 11. Colossenses 2, verso 11. Olha lá, olha o que Paulo diz. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados. Diga, eu fui circuncidado em Cristo. Diga isso. Nele quer dizer em Cristo. Circuncidado quer dizer, você tem uma marca de Cristo, não de Moisés. Não uma marca carnal. Você não tem um sinal carnal. Você tem a circuncisão de Cristo. Vamos ler? Colossenses 2,11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos. Alô, na graça você não é batizado por mãos de pastor. Na graça você foi batizado pelas mãos do próprio Cristo, que te comprou com seu sangue na cruz. Tem coisa maior que isso? Tem coisa maior que isso? O que na terra? Qual mandamento? Qual tradição? O que na terra é maior que o sangue de Cristo? Para que alguém fale, não, se você não, então você não será. O que é maior que o sangue de Cristo? Colossenses 2,11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Diga, a minha marca que eu tenho foi feita por Cristo. Não por homens. Não pelas mãos de homens. Diga, mas por Cristo. Levante a mão e diga, Abba, Pai. Fala para o seu irmão, nós estamos ouvindo a graça como ela é. Colossenses 2,12, terminando. Colossenses 2,12. Tendo sido o quê? Sepultados com Ele no batismo em águas. Não, não é de águas que Paulo está falando. Paulo não está falando de águas. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgiste pela fé. Quem crê nisso, dá um sinal. Se você crê. Lembra? Pela graça sois salvos por meio da fé. Você crê. Você crê que você foi sepultado com ele. Você crê que você ressurgiu com ele. Você crê que você foi comprado pelo sangue dele. Você crê que você tem a vida eterna porque ele deu a vida por você. Você crê. É pela fé. É isso que quer dizer pela fé.
Você não precisa cumprir a circuncisão. Você precisa crer, acreditar. Colossenses 2,12, tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgisse pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ora, se Deus ressuscitou a Jesus, que estava morto, e você que não morreu ainda, não ia te dar a salvação? A vida eterna? Não pelo que você fez, não pelo que você faz ou venha fazer, mas pelo que Jesus fez. O que vale aqui é o que Jesus fez. Não importa se você jejua 50 anos, não interessa se você batizou uma vez, 50 vezes, pela mão do Papa, do Bispo, do Anjo Gabriel. Não interessa. Aqui, na graça, no Novo Testamento, no Novo Pacto, na Nova Aliança, só uma coisa importa: o que Cristo fez por nós na cruz. Se Ele já fez, você já está salvo. Se Ele já fez, você já está liberto. Se Ele já fez, você já está abençoado. E o último texto da noite, em 1 minuto. Filipenses capítulo 3, o vizinho de Colossenses. Tá? Para trás, um pouquinho para trás, 2 páginas. Último texto da noite. Para ficar bem explicado e bem claro esse assunto. Circuncisão ou incircuncisão? Faz o sinal na carne? Ou não precisa fazer o sinal? Porque eu não sou batizado, pastor. Hein, Reinaldo? Alguém pode dizer isso, né? Apóstolo, eu acho lindas suas mensagens, pregações, eu entendo. Mas eu não fui batizado ainda. E agora? Se eu morrer, hein? Se você morrer, você é salvo. E se Jesus voltar, eu não sou batizado. O sistema religioso chama quem não foi batizado de pagão. Isso é uma mentira, é uma heresia. Não existe ovelha pagã. Por quê? Não, ovelha pagão, porque não foi batizado. Foi sim, mas com o batismo em Cristo. O verdadeiro batismo, o genuíno batismo, o batismo da salvação. Não existe ovelha pagã. Pagão é o filho da perdição, que esse não tem como batizar. Ovelha não tem como ser pagã. Foi batizada em Cristo Jesus, com o batismo da salvação. Está claro ou não está claro? O sistema é mentiroso. O último texto da noite. Quem está entendendo o que estou falando aqui, hein? Apóstolo, eu sou pagão porque eu nunca batizei. Jesus voltar, vou ficar. Você não vai ficar, não. Você é ovelha? É. Confessou Jesus? Confessou. Você crê em Deus? Você confessou Jesus como Senhor? Não tem como você ficar, irmão. Porque o ladrão na cruz não ficou. Lucas 23, 43, Jesus disse para o ladrão na cruz, que não batizou, que não fez jejum, que não era membro de nenhuma igreja, que nunca tomou santa ceia, que não fez campanha nem corrente. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você vai falar que o ladrão na cruz era pagão? O poder do sangue de Jesus é maior que qualquer tradição religiosa. Papai, diga: o poder do sangue de Jesus é maior que qualquer tradição religiosa. O último texto da noite, Filipenses 3, é um aviso para vocês, um alerta. O último texto da noite, Filipenses 3, versículo 2. Cuidado, tá? Hoje você ouviu a verdade. Diante de Deus, eu te ensinei a verdade. Como está escrito, coisas que o Papa nunca te falou, o padre nunca falou, os bispos religiosos evangélicos nunca falaram. Nenhum pastor fala isso. Para te manter preso no sistema. O pastor Batista me diz: eu faço batismo para a pessoa ser membro da igreja. Não. Pertence a esse corpo de Cristo aqui em Santo André quem foi chamado e predestinado por Deus. Quem recebe a graça e o apostolado. Esses pertencem ao corpo de Cristo local aqui no Ministério Graça Apostolado. Não são presos por mim, eu não coloco corda no pescoço, não tem condenação. Se você tem o Espírito Santo e foi escolhido por Deus e recebe a graça de Deus em Cristo, Deus te trará aqui nesse lugar onde se prega a graça de Deus em Cristo. Amém? E Deus te fará me ouvir. Você vai me ouvir porque você foi escolhido por Deus. O último texto da noite. Filipenses 3:2.
Filipenses 3:2 é um alerta que Paulo nos deixou. Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos quer dizer, cuidado com os cães. Cães são falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelhos. Acautelai-vos dos cães, Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos maus obreiros, maus pastores, maus apóstolos, maus profetas, maus evangelistas que não pregam, não ensinam o evangelho de Cristo. São maus obreiros. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que é aquela que diz: agora sim eu estou salvo. É mesmo, irmão? É. Por quê? Acabei de passar pelas águas. E eu falo, e daí? Você foi comprada pelo sangue de Jesus ou você só passou pelas águas? Você sabe que eu não sei se eu fui comprado pelo sangue de Jesus? Mas eu acabei de me batizar. Isso aí qualquer um faz, irmão. Você pode batizar aqui. Na Universal tem pessoas que batizam 15, 20 vezes. Batizar é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero saber se você foi comprado pelo sangue de Jesus. É só isso que tem valor. Batismo não vale para nada. 3 coisas. Acautelai-vos dos cães, que Isaías 56:11 diz que é os pastores. Acautelai-vos dos maus obreiros. E acautelai-vos da falsa circuncisão. Falsa circuncisão traz um falso sentimento. Agora eu estou salvo. Agora eu estou em comunhão com Deus. Porque você comeu um pedaço de pão? Então vou comer o pão inteiro. E vou estar em mais comunhão com você. Você está em comunhão com Deus porque você tomou um pouquinho de suco de uva? Então eu vou consagrar um balde de suco de uva. Isso é falsa circuncisão. O reino de Deus está dentro de você, irmão. Se chama Espírito Santo. A salvação está dentro de você, a vida eterna. Não é porque você comeu alguma coisa ou bebeu. Não é porque você molhou ou não molhou. É pela graça e bondade e amor e misericórdia de Deus. Diga bem forte 3 vezes, diga: pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. Pela graça eu sou salvo. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Aqui você ouve a graça como ela é. Cuidado com a falsa circuncisão. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.